professores, tudo bom com vocês? Aqui está tudo certo. E agora eu me dei conta que eu não sei onde está para passar o slide. Eu acabei esquecendo de pegar. Eu me envolvi tanto aqui com a nossa cela que eu acabei esquecendo do slide. Eu não sei onde foi parar, diretora. Não tá por aqui, né? Não. Obrigada. Muito obrigada pelo... Tava lá no Twitter. Então, professores, ainda tá gravando ou a gente cortou? Hein, diretor? Ah, tá gravando? Ah, tá. Geralmente ele diz, para, começa de novo. Mas vamos lá, professores, nós estamos na aula de número 8. Oração e louvor causam grande tremor, que se encontra lá em Atos, no capítulo 16, do versículo 20 ao 36. Será que eu estou enxergando certo? Isso, ao 36. E vamos lá. Ponto central. O nosso louvor a Deus não depende de circunstâncias. Verdade, isso é uma grande verdade. E os objetivos que as crianças saibam que devemos louvar ao Senhor em todo o tempo, mesmo nos momentos tristes. Versículo bíblico: cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Se encontra lá em Salmos, no 104 e no verso 33. No número 104 e o verso 33. É tão automático, né? Salmos, a gente já associa versos, números e versos, e os outros livros como capítulo e versículo. Então, Salmo ali, como a nossa mente, né? Como grava, interessante. Só ler Salmos já associa automaticamente no números e versos. E vamos lá para o que você fez. Então, eu fiz algo aqui. Se a sua criança não decora o versículo bíblico, já vem com o versículo bíblico decorado, então isso aí vai ser de grande ajuda. Uma dinâmica aí para estar ali envolvendo eles, para eles pensarem no versículo bíblico. Para os meus alunos, isso já não funcionaria, porque eles já vêm de casa com o versículo bíblico decorado, então para eles não iriam funcionar. Mas se você não aderiu à ideia dos seus alunos virem com o versículo de casa decorado, isso aí é uma grande ideia para eles estarem memorizando o versículo bíblico. Como que seria isso, Pro? Tem aqui algumas palavras, ó, aqui, algumas palavras aqui, que as letras estão embaralhadas, então as crianças vão ter que decifrar que palavra é aquela com as letras todas embaralhadas. Então, o que você faria antes de ir trabalhar? Agora a gente vai fazer diferente. Antes de você abrir a Bíblia com sua criança para vocês lerem o versículo bíblico, primeiro você mostra esse cartaz e peça para a criança tentar decifrar essas palavras. E elas vão ter que tentar decifrar e tudo vai ter que encaixar. Elas vão ter que memorizar ali, cantarei ao Senhor. O que seria cantarei ao Senhor? Mas antes ali, o que aquelas palavras embaralhadas quer dizer? Aquelas letras embaralhadas, qual palavra vai se formar? Então, olha só, é bem legal. Então, eles vão ter que estar lendo várias vezes a frase para poder entender que palavras são essas e poder, nossa, eu tô trocando tudo, para poder decifrar esse código. Então, é um versículo, uma memória em ação em código. Eles vão ter que decifrar esses códigos aqui. Então, cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Depois que eles pegarem e decifrarem esse código, aí vocês vão corrigir na Bíblia para ver se é isso mesmo. Então, isso não é legal? Nossa, vai fazer eles pensar, deixa eles ali tentar. Se eles não tivessem um lápis, se eles tiverem, né, um lápis e uma folha, eles vão estar botando na folha, eles vão estar ali, vai ser mais prático. Como eles não vão ter lápis e nem folha na mão, eles vão ter que fazer tudo na mente, e isso às vezes demora um pouquinho mais, e é o que faz mais eles pensarem e aguça mais a curiosidade deles. Então, essa é uma ideia fantástica. Eu faço com os meus alunos, porém com outros versículos. Se acaso você queira aderir essa ideia com seus alunos, você pode estar pegando, aderir essas ideias com seus alunos que já vêm com o versículo bíblico de casa decorado. Você pode estar pegando outro versículo.
e tá fazendo, né, outro versículo que esteja ali o mesmo sentido desse, que fale de louvor, e tá fazendo ali essa dinâmica com eles, e é bem legal, eles vão gostar bastante. E o que a gente vai estar falando ali? Que cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. A gente vai estar dizendo para as crianças que o cantar é entoar louvores. Aqui a gente está falando, né, de louvar, cantar. Então a gente pode estar louvando a Deus em todo o tempo. E também louvando a Deus, né, não só com a nossa voz, mas adorar a Deus com todo o nosso ser. Então a gente tem que estar sempre, em todo o tempo, aqueles momentos ruins, nos bons, em todo o tempo estar sempre adorando ao nosso Papai do Céu. Independente das circunstâncias que estamos vivendo, precisamos adorar o Papai do Céu. E reconhecer, né? Quando nós reconhecemos que sem Ele não somos nada, que não conseguimos viver sem Ele, automaticamente, né? A gente já tem um coração tão generoso, tão agradecido, que nós já louvamos ao nosso Deus através da nossa voz, através das nossas ações, das nossas atitudes. Nós louvamos, nós temos um coração voltado para adorar ao nosso Papai do Céu. E vamos lá para explorando as escrituras. E hoje, para explorar as escrituras, eu não trouxe o mapa. Nossa, solta foguetes aí na sua casa. Bate palma, isso mesmo, bate palma, fica feliz aí, porque não trouxe o mapa. Nossa, Pro, já estava escutando o professor dizendo, Pro, que difícil, gente. Eu tô amando o mapa. Ai, aquele mapa é tão maravilhoso, mas eu não trouxe o mapa, não que você não vá usá-lo na sua sala de aula. Você começou no trimestre com o mapa, vá até o fim com o mapa. Você não é que você não vá usá-lo, sim. Eu só não trouxe aqui porque a gente paramos na aula passada na cidade de Filipos e hoje a gente continua na cidade de Filipos. Então lá no mapa você só vai estar mostrando para a criança ali onde pararam e é ali agora que vai continuar a nossa história. Então, você vai estar relembrando com eles o que aconteceu. Até também tem aquelas perguntinhas, aquelas cartas de perguntas, vocês lembram? Então, vai sempre toda aula, você vai estar tirando cartinhas ali, fazendo perguntas para eles, porque eles vão estar relembrando tudo que eles estudaram anteriormente. Não deixem de fazer isso, certo? Então, agora você vai estar relembrando com eles ali sobre a Lídia, aquele, né... Paulo teve ali aquela visão que ele tinha aqui para Macedônia e lá encontrou-se com Lídia naquele local, né, de oração que era bem na beira ali do rio, aquele local determinado pelas autoridades para os judeus fazerem a sua adoração ao Deus de Israel. Então, o que acontece? Paulo chega ali, daí encontra com a Lídia se converte, não só ela, mas toda a sua família, e ela era uma mulher muito importante e influente, e ela começou ali a ajudar Paulo e Silas, aqueles missionários, os que estavam com eles também. E o que acontece? Ela convida eles para ficarem naquele período que eles estão em Filipos para eles se hospedarem na casa dela. Então eles estavam muito bem, né? O Senhor sempre cuida tão bem da gente, né? Vocês pararam para analisar como Deus estava cuidando desses homens? E ela hospedou esses homens. Agora esses homens vão para a praça da cidade e começam a falar de Jesus. E ali há uma libertação de uma mulher, uma jovem, que ela era adivinha. O que é isso? Ela adivinhava o futuro, ela era uma adivinha e ela tinha uns donos, ela era uma escrava, ela tinha os seus donos que lucravam com as adivinhações delas, que isso é engano, é pecado. Deus não se agrada disso. Aí o que acontece? Cada adivinhação que ela fazia, ela ganhava o seu dinheirinho e tal, e tal, e tal. Paulo e Silas foram lá e expulsaram esse demônio dessa mulher, esse demônio de adivinho, e essa mulher ficou liberta. Agora, os seus donos não poderiam mais ganhar dinheiro através daquela mulher, porque agora ela não falava mais mentira, agora ela era uma nova pessoa, ela não tinha mais aquele demônio que estava na vida dela, não, agora ela era uma nova pessoa. Os seus donos ficaram bravos e começaram ali a chamar as autoridades e falaram que aqueles homens ali eles estavam propagando costumes que não era deles, dos romanos, e começou a falar várias coisas ali mal contra Paulo e Silas. O que acontece? Eles açoitaram, em praça pública, açoitaram Paulo e Silas, rasgaram suas roupas e colocaram eles na prisão, lá no fundo lá da prisão, como se fosse realmente um criminoso.
prenderam ali, trancaram seus pés nos troncos, tiveram assim um tratamento bem horrível mesmo. E se a gente vai ler assim mais profunda a história, nossa, torturaram bastante Paulo e Silas, né? Eles apanharam com varas, torturaram bastante Paulo e Silas e prenderam eles. Então agora a gente vai mostrar para as crianças um pouquinho do que eles estavam vivendo. Olha a tristeza, olha a dor que eles estavam sentindo. E eles não fizeram nada, simplesmente fizeram o quê? Libertaram uma mulher que estava escravizada por aquele demônio de adivinhação, né? Escravizada pelo pecado. Eles fizeram bem e agora eles foram açoitados. Eles machucaram muito Paulo e Silas e colocaram eles, os dois, lá numa prisão. E o que acontece? O que acontece, crianças? O que vocês acham que aconteceu? Claro que é uma história muito conhecida das crianças, que houve terremoto, as prisões se abriram, isso é muito, muito conhecido. Mas o que a gente vai estar dizendo para as crianças que mesmo naquele momento de dificuldade, mesmo naquele momento de aflição, de angústia que eles estavam sofrendo, talvez com fome, né? Aquela situação naquele local que eles estavam escuro, era noite também, escuro, tudo escuro. A gente vai ver que é um local todo escuro, que depois que acontece o terremoto, o guarda pede uma luz, porque ele queria ver o que estava acontecendo. Até quando eles acendem a luz, que ele vê que tudo está, as cadeias todas estão abertas e todos os presos estão soltos, ele fica apavorado, porque era a responsabilidade dele de cuidar daqueles presos ali. Então ele fica tão apavorado, ele sabia que a consequência de deixar um preso fugir era tão grande, que ele achou que na hora ali a solução dele era se matar. Então foi aonde Paulo pega e diz, né, não faça tal loucura, não faça isso. E ele sabia que era um homem de Deus que estava ali. E ele, naquele momento, ele se ajoelha e pede, né, o que eu devo fazer para ser salvo? Então olha só como Deus trabalhou na vida daquele carcereiro. A gente precisou... Paulo e Silas precisaram entrar toda nessa situação para uma família poder ser salva. Então a gente também vê ali o amor pela obra missionária, né? O amor que eles tinham pelas almas. E naquele momento, voltando ali um pouquinho atrás, naquele momento que eles estão ali, naquele sofrimento, talvez, né, com dor que eles estavam, com fome, eles estavam naquele sofrimento ali. Crianças, o que vocês acham? Eles poderiam estar reclamando, porque isso é tão comum do ser humano reclamar, mas por que isso aconteceu comigo? Nossa... E às vezes acontece tantas coisas ruins com pessoas bobas, vocês já analisaram para pensar nisso? E às vezes a gente pensa que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, vocês já notaram isso também? Nossa, aquele lá, o fulano, ele faz isso, ele faz aquilo, ele vive uma vida tão boa. Vocês já escutaram essa frase? Nossa, eu já escutei tanto, eu que trabalho dia a dia, e eu que me esforço, e dá tudo errado, e não dá tudo, e nada dá certo. Isso é comum, essa frase para você? Você já escutou? Então você vai trazer isso para as suas crianças também, né? Eu me esforço tanto, eu faço isso, eu faço aquilo, mas sempre o meu irmão que leva a melhor fama, é sempre aquele que é o bonzinho. Lá na sala de aula, aquele incomoda, mas é eu que levo a culpa. Então assim, ó, Paulo e Silas, eles poderiam ter esse mesmo argumento. Nossa, a gente não fez nada de errado, nós só contribuímos para o bem daquela mulher. Olha a situação que a gente se encontra. Eles poderiam até contra Jesus, né? E dizer assim, Jesus, nós queríamos ir lá para Betínia, por que tu nos mandou para a Macedônia? Olha só a situação que nós nos encontramos, olha como está o nosso corpo. E realmente eles tinham cicatrizes no corpo, estavam doendo, eles estavam sentindo aquela dor, eles tinham muitos motivos até para se voltar contra Jesus e dizer assim, Jesus, a gente queria só falar do teu nome, por que tu permitiu tudo isso? E às vezes isso acontece na vida da gente também. Jesus, por que a minha mãe está doente? Por que isso está acontecendo? Por que o meu pai está desempregado? Por que está faltando alimento na nossa casa? Por que tu está permitindo a gente viver isso tudo? Não és tu o criador do céu e da terra? Não é tu que faz? Não és tu o dono de todas as coisas? Por que a gente está sofrendo tanto? Então a gente vai estar indagando as crianças com isso. E são pensamentos errados? Não é que é pensamentos errados, é o que a gente está vivendo no momento. Então a gente reflete aquela angústia, aquele sofrimento que a gente está vivendo no momento. Porém, tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus. É nesses momentos de dificuldade que nós precisamos louvar a Deus. Senhor, eu não tenho nada,
mas tu tens, tu pode tudo. Senhor, se for da tua vontade, tu vai fazer. Senhor, só me dá força, me dá coragem para passar, me dá força para me suportar. Senhor, me dá graça para me vivenciar essa, né, para suportar essa calúnia. Me dá força para passar pelo que eu, né, enfrentar o que eu estou passando. E em todo momento, nós precisamos ser gratos a Deus e louvar a Ele, assim como Paulo e Silas, eles tiveram muitas oportunidades ali naquele momento de reclamar, de murmurar, de falar de A, de B, que não dá certo porque o pastor não ajuda, porque isso não dá certo porque os pais não contribuem, porque os pais não estão nem aí, os pais não respondem lá o grupo, a gente manda recadinho, os pais não respondem. Gente, precisamos olhar para Cristo. Paulo e Silas estavam naquela situação, mas em todo o tempo eles estavam adorando ao nosso Papai do Céu, louvando a Deus, orando e louvando a Deus. Agora vocês imaginam os presos todos em volta, olhando que às vezes através do nosso sofrimento, da nossa angústia, Deus está trabalhando no coração daquele que está lá só nos observando. Para o carcereiro ter aquela atitude de chegar, dobrar o joelho e querer ser salvo, querer achar uma oportunidade para ser salvo, o que eu devo fazer para ser salvo? Imagina o quanto que o carcereiro já não tinha escutado eles estarem ali louvando, eles estarem orando, através do louvor deles, da oração deles, aquilo foi entrando, transformando o coração do carcereiro e a vida dos outros presos, que nenhum deles quis fugir. O temor de Deus foi tão grande que nenhum deles quis fugir. Olha o poder da oração e o poder do louvor. Então, a gente tem que dizer para as crianças que momentos de adversidade nós vamos encontrar. Não temos como escapar. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos encontrar. Porém, nós temos que estar sempre adorando ao Senhor. Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, estou passando por esse problema, mas Tu és tudo. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o meu amigo. E por mais que eu não estou vendo o Teu agir, o Teu trabalhar, mas eu confio que eu sei que no momento certo Tu vai fazer. Eu confio que eu sei que Tu estás agindo mesmo sem eu saber, mas Tu estás trabalhando. Isso é confiança no Senhor. E é isso que a gente tem que passar para as crianças. É a mesma coisa, Paulo e Silas. Eles estavam naquele momento ali, mas eles tinham confiança no Papai do Céu, eles estavam adorando ainda a Deus, né? Olha como isso é importante. Então, o que a gente pode estar aqui concluindo aqui para as nossas crianças? A nossa conclusão aqui, né? Que no decorrer da vida nós teremos momentos de muita alegria. Essa aí foi uma frase aqui da nossa lição que eu achei muito interessante. Mas também teremos dias tristes, nada, tudo é flores, né? Podemos dizer para as crianças, nem sempre nós vamos estar sorrindo, vai ser tudo mar de rosas, não é assim, a vida não é assim. Até essa semana eu estava conversando com os meus alunos, estava conversando com 2 dos meus alunos, eu estava falando para eles, nem sempre vocês vão sorrir, nem sempre vai ser tudo como vocês querem. A vida é difícil, a vida tem muitos obstáculos, tem muitas coisas que vocês vão querer desanimar, vocês vão querer parar. Vai ter momentos na fé de vocês que vocês vão parar para pensar e vai dizer, será que vale a pena? Mas em todo tempo vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena prosseguir, mesmo sem força, mesmo fraquinho, mas vale a pena continuar sendo fiel a Deus, porque o guarda de Israel, ele não dorme e ele está sempre pronto para nos ajudar. E quando a gente entende que vale a pena ser fiel, nós somos os verdadeiros adoradores. Mesmo sem força, mesmo coragem, mas nós estamos ali, Senhor, eu não tenho força para orar. Senhor, eu não estou conseguindo orar. Senhor, eu não tenho força para dobrar o meu joelho. Senhor, é tão mais prazeroso pegar um celular e ficar mexendo. Senhor, eu não consigo, eu quero, às vezes eu tenho até vontade, Senhor, mas eu não consigo, eu não consigo. Mas o Senhor, Ele nos entende. E a gente precisa nos esforçar. E vale a pena ser fiel, mesmo se na nossa fraqueza. O Senhor, Ele não espera que a gente seja super-heróis. Não, senão Ele não precisava morrer numa cruz. Mas nós precisamos ter um coração sincero e reconhecer diante de Deus que nós somos limitados, que nós não somos nada sem Ele. E quando nós estamos passando por aquele momento de adversidade, nós vamos nos sentir seguras
vamos nos sentir protegidos. Por mais aquele momento de angústia, mas vai ter paz no nosso coração em todo o tempo. A gente está adorando ao Senhor através das nossas ações, das nossas atitudes. Então a gente tem que dizer para as crianças, né, que nem sempre vai ser um mar de rosa, mas nós teremos os dias tristes e mesmo nesses dias tristes o Senhor está conosco. Por isso o nosso louvor não pode depender das circunstâncias. Não podemos adorar Deus só quando está bom. Não, precisamos adorar Deus naqueles dias maus. Naqueles dias que a gente não tem força, naqueles dias mesmo que a gente não consegue, pelo menos lembrar e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, me ajuda a ser mais fiel a Ti, me ajuda a vencer esse dia, me ajuda, Senhor. E o Senhor, Ele vai nos ajudar. Jesus nos ama e abençoa sempre nos dias bons e ruins, por isso a Bíblia nos ensina a louvarmos a Deus em todos os momentos. O que eu fiz aqui é um bonequinho, tá? Foi eu que fiz, eu que montei todo o bonequinho, como eu tô ficando inteligente, né? E ele aqui no meio aqui, eu colei nessa caixinha de madeira, porque já fica aqui guardado e pronto. Até ele tá bem velhinho, olha só, de tanto usar. Eu coloquei aqui aqueles grampinho bailarina, aqui a gente chama de grampinho bailarina, que a gente bota o papelzinho e ele vai rodando. O que a gente pode estar dizendo para as crianças, que a gente pode louvar a Deus não só nos dias bons, mas também daí vira o rostinho, ó, também nos dias maus, né? A gente precisamos louvar a Deus, independente das circunstâncias, ou no dia feliz, ou no dia mau, precisamos adorar o Papai do Céu de todo o nosso coração. E o que eu fiz aqui também, eu fiz aqui uns palitoches, ó, para vocês contarem a sua história. Tem aqui Paulo e Silas e o carcereiro, vocês podem estar contando a sua história. E na hora que vocês estão vendo aqui essa prisão, gente, essa prisão aqui dá um trabalho para montar, mas vale a pena, é gratificante. Dá um trabalho, às vezes a gente precisa de um auxílio, mas é gratificante. Porque você vai estar dizendo que ali está Paulo e Silas ali dentro e eles estavam louvando e adorando a Deus lá pela meia-noite. Eles estavam na cela, tudo escuro, mas eles estavam ali adorando ao Papai do Céu, dizendo, Senhor, nós estamos aqui. Eu imagino, né, nós estamos aqui, mas eu sei que Tu estás conosco. Nós estamos aqui, Senhor, mas daqui a pouco nós vamos sair daqui. E nós vamos lá divulgar o teu nome para essas pessoas, para que elas venham te conhecer, Jesus. Elas precisam te conhecer, o céu também é para elas. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque nós estamos nessa cidade, estamos vendo o Teu trabalhar, o Teu agir. Senhor, obrigada por ter libertado aquela mulher, porque foi através do Teu poder. Olha só, imagina eles louvando ao Senhor. Senhor, muito obrigada por tudo. Eu imagino, sabe, eles cantando e adorando ao Papai do Céu. E por volta da meia-noite, o que acontece? Há um terremoto. Daí você tira aqui a tampinha. Quando tira a tampa, a cela, a prisão, ela se abre. E você pode estar aí contando para as suas crianças a história. Então é legal, porque a criança não está imaginando que isso vai abrir. Pro, como você fez? Gente, dá trabalho, é chatinho de fazer, mas é legal, é gratificante, ó. Eu cortei aqui, cada pedacinho aqui, ó, eu botei um palitinho, cada grade aqui, eu botei um palitinho de churrasco, botei um palitinho aqui também, ó, pra ele ficar firme aqui em cima. Colei aqui com fita, aqui eu não coloquei, mas você coloca também porque ele fica bem mais firme. Quanto mais ele estiver estruturado, as grades, mais firme ele vai ficar para você conseguir fechar. Para fechar aqui, ó, não é tão simples. Se você tiver dificuldade, não tiver ninguém para te auxiliar, pega uma cordinha, amarra aqui, amarra ali, amarra lá. Bota a tampa, ó, porque olha só, gente, é complicado, com uma mão só, ter que uma mão segurar e outra mão ter que fechar, é difícil, ó. Mas se você está sozinho, não tem quem segure para você colocar a tampinha, amarra, bota uma cordinha aqui, uma cordinha ali, lá, e depois da tampinha você vai com cuidado, tire a sua corda, porque olha, ele é difícil de fazer sozinho. Ó, é complicado. Outra coisa também, que essa cela aqui, como foi eu também que fiz, e eu não entendo muito de medidas, você vai ver que às vezes um lado eu acho que eu fiz maior que o outro, ó. Um lado aqui parece que eu fiz maior que o outro, mas eu fui encaixando por dentro aqui, gente, vocês viram que fechou, né? Então,
Não ficou exato as medidas, mas dá para fazer, daí funciona e fica bem legal. As crianças não esperam que a cela vai se abrir. Só que também toma cuidado na hora de colocar, se você bota ela no local e deixa, porque se você for estar manuseando, ela vai se abrir, porque ela é muito sensível. O que eu errei também, que eu deixei essas bordinhas aqui, ó, muito curtinhas. Se ela fosse mais compridinha, ela ficaria mais firme. Então, na hora que você for cortar a tampinha, tem essa sobrinha aqui, ó. Deixa um pedaço da folha aqui, ó, da sobrinha branca da folha, porque daí você ficar mais larguinho para você poder colocar, encaixar ali, fica bem melhor. Então, vamos lá. Dicas de atividades. Gente, tem tanto lá no Drive, tantas dicas lá de atividade para vocês, muito legal. Tem aí também Paulo e Silas na prisão, ali explica como que se faz, mas tem ali a outra parte também está lá no Drive, que cada criança possa sair ali com a sua impressão, com Paulo e Silas ali na prisão louvando a Deus. E também tem uma dinâmica que eu acho muito legal, e essa dinâmica fala ali sobre Paulo e Silas, sobre a história. Você vai pegar uma latinha, algo que a criança possa tirar as fichas de dentro dessa latinha. Ali as fichas são pare, continue ou passa a vez. As crianças vão estar em círculo, um vai pegar a latinha e vai tirar uma ficha ali. Quando ela for tirar uma ficha, você vai fazer a pergunta para ela. Vamos ver aqui a pergunta. Qual o nome dos personagens da história? A primeira criança vai responder, ok, agora sim, ela vai tirar uma ficha. Dependendo do que sair na ficha, ela vai continuar respondendo ou não. Se ela tirar a ficha vermelha, pare, ela vai passar a caixinha para o próximo. Se ela tirar a ficha continue, ela vai ter que responder mais perguntas. Se ela passar ali, ó, passa a vez, ela também vai passar a caixinha para o próximo. Então, vai ficar bem legal, sabe? Porque às vezes a criança vai tirando, continue, e ela vai ter que estar respondendo, só porque ela não quer só responder, ela quer passar a caixinha. Então, ele vai estar passando. A outra vai lá e pega, já pegou a fichinha, pare, ela já vai ter que passar a caixinha para o próximo. Tirou a fichinha, continue, ela vai continuar respondendo as perguntas. E assim, vai passando a caixinha de mão em mão. E você pode estar ali repetindo, né, as perguntas novamente, até que todas as crianças participem. Temos aí lembrancinha. Eu fiz aí um copinho de gelatina e na pontinha ali é um cartãozinho frente e verso com um versículo bíblico. Olha que bonitinho que fica. Você bota um palitinho de dente e espeta ali na sua gelatina. E lá no Drive também tem outros modelos de lembrancinha. Então, professores, essa foi mais uma aula, mas semana que vem nós estaremos aqui novamente, eu estarei aguardando por vocês. Então, até lá! Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.
O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.